Olá, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam todas bem-vindas ao nosso programa Pauta Brasil, programa da Fundação Perseu Abramo, retransmitido pelos canais parceiros da DCM, da revista Fórum, da TV 247. Esse que é o último programa do ano, nós estamos entrando em um outro momento e a Fundação, por esse ano, encerra o nosso Pauta Brasil, que se dedicou e se dedica a debater temas importantes da conjuntura política, econômica e social brasileira. Esse programa, especialmente, nós vamos ter aqui para conversar conosco o professor reitor João Carlos Salles, professor e reitor da nossa querida Universidade Federal da Bahia, e também a querida Ana Vitória Gomes, diretora do Centro Acadêmico Filosófico e Cultural do Amazonas e também da União Estadual de Estudantes. E nós estamos aqui com João Carlos Salles e Ana Vitória Gomes para debater cortes no orçamento e a destruição da universidade pública. Então, seja bem-vindo, professor João, seja bem-vinda, Ana Vitória. Eu pergunto, Ana, se nós podemos começar lhe ouvindo sobre esse tema aí por 10, 15 minutos para abrir o diálogo conosco. E pode ser? Pode ser sim. Você consegue me ouvir bem? Consigo sim. Bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite para esse diálogo importante. Obrigada, Ellen. Olá, professor João. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né? A Fundação acompanha há muito tempo, já fiz alguns cursos, então me sinto muito honrada de estar aqui nesse espaço debatendo sobre esse assunto tão relevante, né? Eu sou acadêmica da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, né? Acadêmica do curso de Filosofia. Já fui bolsista do PIBID, né? Programa de Iniciação à Docência. Atualmente estou tentando conseguir uma bolsa de residência pedagógica, né? E lutando para terminar a faculdade, né? O mundo está nesse cenário pós-pandemia e a gente que é estudante de universidade federal sofre muito, né? Com os cortes, com a inflação. Então, para a gente falar de corte e ataque à universidade, eu acho que a gente não tem que falar de agora, né? A gente tem que falar do governo Temer e de como a educação começou sofrendo desde aí, desde o golpe, onde tiraram o presidente Dilma. E, atualmente, né, o orçamento da educação teve um corte de 3,23 bilhões, o que confere na UFAM um corte de 15 milhões no nosso corte. Atualmente, a UFAM retornou para as aulas presenciais após um período especial por conta da pandemia e todos os cursos estão funcionando totalmente presencial, né? O que a gente encontrou no retorno foi uma UFAM sucateada, uma UFAM suja, uma UFAM com os animais ocupando, né? Ficamos 2 anos sem pisar na nossa universidade, e uma UFAM cheia de sonhos e de alunos esperançosos, né? Com a esperança de terminar a graduação, ingressar no mercado de trabalho e ingressar até mesmo na própria universidade, né? No meu curso de filosofia, a gente teve um aluno que foi da minha primeira gestão do centro acadêmico, ele passou no processo de mestrado e trabalhou como professor na pandemia, no ano da pandemia. Então, é algo muito bonito de se ver que, por mais que a universidade sofra os ataques, né, sofra os cortes, a gente que é aluno de licenciatura, a gente não perde a nossa esperança, a gente não perde o nosso amor por um mundo mais justo e igualitário e pela educação, né? Eu acredito que a educação move muito o mundo. E voltando ao tema, a temática da live, que são os costos da educação, ano passado a gente teve um atraso de 4 meses no Brasil todo, com as bolsas de PIBID e residência pedagógica, né? Foram 4 meses de muita incerteza. Fomos à rua, juntamente com os colegas de outros cursos aqui no Amazonas, juntamente em São Paulo. Fomos às ruas para pedir para as nossas bolsas serem restabelecidas, né? Porque muitas vezes a gente depende das nossas bolsas para pagar aluguel, para pagar o RU, para pagar livro, para pagar xerox, né? E depois de 4 meses de muita incerteza, a CAPES liberou 2 parcelas das nossas bolsas e não houve mais atrasos. O programa terminou com as 24 bolsas certinhas. E eu estava pesquisando aqui para entrar na live que no dia 24, o MEC teve novamente um corte na educação, né, totalizando 600 milhões,
nos institutos e nas universidades federais, né? Agora, no ano de 2022, mais um ataque desse desgoverno de Bolsonaro. E eu queria finalizar minha fala falando que no Amazonas a gente não luta apenas para ir para a universidade, né? A gente luta para ter vacina, a gente luta para ter oxigênio e a gente luta pelos nossos que não puderam lutar e que felizmente se foram na pandemia. Então, é isso, gente. Muito obrigada, Ana Vitória. Já já a gente continua contigo. E hoje a gente está aqui com o reitor da UFBA, Ana Vitória, o nosso professor João Carlos Salles, que também é professor de filosofia. E eu comentava antes de você entrar, ele é o nosso professor de filosofia, dirigiu, né, professor, a nossa faculdade de filosofia da UFBA também. E eu estava aqui comentando com ele, antes de você entrar, a coincidência que era ter vocês dois aqui nesse momento. Mas, João, já vou passar para você conversar um pouco conosco sobre os perigos, né, do corte, das diminuições de verbas na universidade pública. O que isso significa? Que tipo de atentado nós estamos enfrentando contra o nosso país quando há uma ação tão incisiva de destruição, né, de desmonte da universidade pública como vem acontecendo? Ellen, prazer estar aqui com você. Ana, prazer, né, colega de filosofia. Veja bem, é um absurdo, não há outro termo. Você lembra aquele ditado, né, de aquela frase de Otávio Mangabeira, dizia: pense no absurdo, na Bahia tem precedente. Na verdade, o precedente agora está espalhado pelo país inteiro, né? Ou seja, absurdo espalhado em todas as partes, e é um absurdo tamanho porque tem a ver com uma ação sistemática. Não é um problema só orçamentário. Parece que é, sim, um ataque dirigido à vida universitária, à compreensão do que seja universidade. É muito bom estar com a Ana Vitória aqui, que é de filosofia, porque nós sabemos, Ana, que áreas de humanas, áreas de filosofia, são daquelas que são desprezadas, ou seja, tivemos ataques diretos a certas áreas do saber, filosofia, sociologia, e é por isso até que é importante começar dizendo que importa defender a educação, a ciência, mas importa defender esse espaço da universidade como espaço de ciência, cultura e arte. Nós incomodamos por nós sermos uma forma de vida que comporta um projeto de nação que não seja desigual, que seja democrática, que seja justa, que seja, portanto, um lugar especial de experiências científicas, sem dúvida, artísticas, políticas, afetivas, que são insubstituíveis. É um lugar de formação que está sendo atacado. E, nesse sentido, é importante registrar esse cenário. Nós estamos enfrentando uma certa defasagem orçamentária significativa. Desde 2016, então, passou a ser mais significativa a diminuição de recursos para a universidade e a não reposição, ou seja, não há reposição se você formos aplicar os índices, né, que o IPCA, por exemplo, para fazer uma atualização do orçamento, vamos perceber que isso não aconteceu. E, mais ainda, aí mais grave, tivemos momentos de ameaça de contingenciamento, nós conseguimos reverter, e agora, pela primeira vez, de maneira mais direta, mais claramente, é retirado do orçamento uma parte que já foi destinada à universidade. Então, é retirado, foi remanejado agora um total de cerca de 7,5% do orçamento discricionário das universidades. Todas as universidades e institutos federais tiveram esse remanejamento. O que significa? Para pagar outras despesas, o governo decidiu não priorizar a educação. E nós sabemos que em momentos de crise, em momentos em que a sociedade está ameaçada e a nossa sociedade está em frangalhos, nós percebemos isso em todas as dimensões, no meio ambiente, em todas as políticas públicas sendo afetadas, os países saem apostando na educação, apostando na ciência, apostando na pesquisa, apostando nesse exemplo que são as universidades. Então, para nosso começo de conversa, eu posso dizer que esse é um momento singular, é um momento que enseja mobilização. Se há o absurdo, se esse absurdo se repete, né, e agora é um absurdo grave, tem também esse lado, alguma coisa que se repete que é importante. O que é que se repete? A nossa resistência. A nossa resistência se dá no diálogo institucional. Certamente, cada reitor de cada universidade está dialogando com o MEC, pressionando,
sem dúvida, o reitor Silvio, da UFAM, está fazendo isso, sem dúvida alguma. Se todos os reitores estão fazendo esse diálogo, mas também cabe uma ação junto ao parlamento, cabe uma mobilização nas ruas, sem dúvida alguma. É preciso que a sociedade compreenda que o que está sendo ameaçado é um equipamento que é uma promessa de futuro, que é um projeto, que envolve um projeto de nação, no qual a Ellen vai lembrar bem nossos debates, Ellen, ou seja, onde a excelência acadêmica, o requinte, o refinamento de nossa universidade deve se abrir para toda uma camada da população. Nós queremos, sim, universidade refinada e para todos. E isso não é um paradoxo, isso é, na verdade, da natureza da universidade, porque os estudantes que chegam à universidade têm essa expectativa que a Ana Vitória bem descreveu aí, ou seja, de que eles vão ser acolhidos, os estudantes que vão encontrar dentro da universidade condições para superar uma exclusão que enfrentam normalmente fora do ambiente da universidade. Então é isso, ou seja, esse é um momento como nunca vimos, de ataque à universidade, mas é também um momento de resistência, de luta de nossas categorias, de luta institucional, de luta política, porque é necessário defender esse patrimônio da nossa nação. Obrigada, professor João. E, Ana, o movimento estudantil, eu fiz parte também do movimento estudantil, conheci o professor João, inclusive, quando eu estava saindo da universidade, tinha saído do Diretório Central dos Estudantes da UFBA. O movimento estudantil viu a universidade crescer, viu a universidade se expandir, abrir suas portas para o povo, né? Viu a universidade se pintar de povo, se pintar de negros, se pintar de indígenas, se pintar de mulheres, né? A gente viu a universidade mudar de cara. E nesse momento em que a gente vê o desmonte acontecer na universidade, com tal virulência, né, que é a retirada de verbas, que é a impossibilidade de... A gente tem visto algumas universidades anunciarem que tem verdadeira impossibilidade de continuar com suas portas abertas, com as suas atividades em andamento, se concretizando esse corte que o professor João acabou de falar, que é um corte, professor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que incide diretamente no custeio das universidades, né, que incide no custeio do dia a dia das universidades. Então, Ana, você que é da União dos Estudantes aí do Estado, como é que vocês têm visto esse processo de forma estadual, né, nas universidades do seu estado, não só na UFAM? Cara, então, o movimento estudantil na UFAM, ele é um movimento muito forte, né? Eu sou do movimento do coletivo Para Todos, temos a UJS, temos várias entidades que estão em luta para defender a nossa educação, principalmente nos nossos interiores, né? A UFAM está presente no interior do Amazonas, a UEA, que é a nossa universidade estadual, está presente e resistindo. A UEA teve diversos problemas durante a pandemia, né? E o Diretório Central bateu de frente e está lutando junto com o movimento estudantil da UFAM para a gente conseguir manter as nossas bolsas, né? Manter o nosso RU. A gente conseguiu, na pandemia, ter um RU para os alunos que não têm a condição, né? E estamos agora, a nossa luta agora é por um passe livre, né? Para os nossos estudantes de Universidade Federal, os institutos federais, né? O IFAM, a UFAM, a UEA, porque aqui no estado os alunos do ensino médio já conquistaram isso, né? O movimento da UB já conquistou um passe livre. Então, falta a gente conquistar também esse direito agora, né? E é isso. Certo. João, quando o senhor estava falando, eu lembrava que quando a gente fala, eu sou economista, e quando a gente fala de orçamento das famílias, em um momento de crise, o que as famílias cortam primeiro não é a saúde, como a gente tem visto ser cortado o SUS. O que as famílias cortam primeiro não é a educação das crianças, é sempre o supérfluo, né? É sempre aquilo que se pode passar sem, aquilo que a gente pode adquirir depois, aquilo que a gente pode fazer depois. A educação no país tem sido tratada como algo que pode vir depois, ou algo que não pode vir, né, professor? Quando a gente tem um corte dessa magnitude. Esse é o problema, ou seja, a educação parece que foi atingida a aura da universidade. Em certa medida, esse fenômeno que você colocou também, de que nossa universidade foi pintada de povo, ou seja, você sabe muito bem que no caso da Universidade Federal da Bahia, nosso enegrecimento é uma forma de enriquecimento da vida universitária, né?
Então, isso parece que, em certa medida, fez com que as elites deixassem de achar que a universidade é um projeto que vale a pena investir. É como se houvesse quebrado alguma coisa. E nós precisamos lembrar que a universidade é exatamente por essa razão que ela precisa se afirmar mais ainda. Ela se tornou capaz de acolher o talento de nossa gente, e isso de maneira mais ampla. Então, nós temos primeiro esse fenômeno, um fenômeno de desprestígio da universidade. E aí, quando querem resolver as questões de um ponto de vista só orçamentário, acabam transformando a universidade como se ela fosse uma repartição pública a mais, e ainda mais, eles querem ser uma repartição que vai ter que cuidar de se autossustentar. Muitos são os projetos agora para que a universidade venha captar recursos na forma de mensalidades de estudantes e outras formas. Já houve propostas, vocês devem lembrar do Futurice, que queriam que a universidade fosse captar recursos no mercado de uma maneira que desobrigava o Estado do financiamento público da educação. Isso é uma questão central. Primeiro, o Estado não pode abandonar a educação superior. Em primeiro lugar, isso é fundamental. E qualquer solução que leve o Estado a se afastar desse compromisso faz com que a própria natureza da universidade seja comprometida. Por quê? Se não é o Estado que garante, você não vai ter um investimento em todos os cursos, em todas as áreas de saber, em todas as regiões. Nós queremos que a universidade possa fazer pesquisa, ensino e extensão de qualidade em todas as partes do país. E não apenas para aqueles cursos que interessam ao mercado, porque a universidade tem esse lado, ela guarda saberes. Ela, ao fazer a confrontação entre gerações, ela vai protegendo saberes e acolhendo e se enriquecendo com essa proteção de saberes nas diversas áreas. Hoje, muitos cientistas estão preocupados, com razão, porque nunca houve um ataque tão sistemático à ciência, ao investimento na ciência. E nós estamos ao lado dos pesquisadores, ao lado da Academia Brasileira de Ciências, ao lado da SBPC, defendendo os investimentos em ciência e tecnologia e inovação. Mas a gente precisa acrescentar essa pauta mais ampla, porque ciência, tecnologia e tecnologia são desenvolvidas, sobretudo, na universidade pública. Então, não basta apenas ter um investimento na ciência e na tecnologia se a casa onde essa pesquisa é feita não estiver protegida. Você destacou muito bem, Ellen, ou seja, onde é que está esse remanejamento de recursos? De onde é que foram tirados os recursos? Da energia elétrica, da manutenção, da vigilância, da limpeza. Né? Então, desses contratos, você está, com isso, sucateando a vida universitária. Mas embora muitos reitores, com razão, estejam alertando a sociedade da inviabilidade até de funcionamento, e há razões, sim, é importante dizer, há razões para reitorias chamarem a atenção e dizer que podem não ter condições de pagar as contas até o final do ano. Por outro lado, eu considero fundamental que a gente lembre, sim, que a gente faça um grito de resistência, né? E diga, vamos manter a universidade. E, para isso, é preciso estar lutando para recompor o orçamento, ou seja, fazer um pouco aquilo que o Corneteiro Lopes fez. Ou seja, você lembra bem, o Corneteiro Lopes é uma figura, viu, Ana, da história da Bahia, da guerra daqui da independência da Bahia, que no momento em que o comandante disse para ele dar o toque de recuar, ele disse avançar a cavalaria. E nós conseguimos vencer a batalha, porque nós não temos o direito. Os estudantes, os técnicos, os docentes, os dirigentes não têm o direito de renunciar a essa luta até o fim em defesa da universidade. Nós não podemos ser cúmplices do absurdo que está aí, isso é fundamental. Nós não podemos aceitar nenhum ataque à liberdade de expressão, não podemos aceitar o ataque à manifestação de nossas categorias, nós temos que praticar a boa balbúrdia. Acusaram a gente de balbúrdia, certamente devem ter acusado na Vitória também de fazer balbúrdia, né? De ficar fazendo balbúrdia nas universidades. É melhor, sim, nós somos um lugar onde nós temos o direito a fazer balbúrdia, em que sentido? Da boa rebeldia crítica, da expressão do que é a vitalidade dos estudantes, dos docentes, mas é uma balbúrdia da pesquisa, a balbúrdia do bom ensino, porque nós nunca seremos lugar de barbárie. Por isso, sim, nós podemos até fazer nossa balbúrdia, que é da rebeldia daqueles que defendem valores mais elevados.
Importante, professor, essa menção a ser um lugar de balbúrdia, mas nunca ser um lugar de barbárie, especialmente em um diálogo com uma estudante da Universidade Federal do Amazonas, especialmente da barbárie que nós temos vivido nesse país na questão ambiental, especialmente na questão indígena, especialmente no estado do Amazonas, especialmente na Amazônia brasileira, né, Ana Vitória? Então, é uma boa lembrança. E o professor vinha falando, Ana, e eu ia justamente lhe pedir para comentar sobre como os estudantes veem essa relação entre universidade e projeto de nação, né? Sobre como esse desmonte, esse ataque à universidade pública significa aí um ataque também a um projeto de país, a um projeto de Brasil. Eu falei aqui que eu fui bolsista no programa de PIBID, né? E durante a pandemia, eu entrei logo no comecinho da pandemia, então a gente acompanhou os estudantes se acostumando a isso, né? A estar em live, a assistir aula pelo Zoom. E é incrível como a universidade, a burguesia desse país, ela tenta impor a todo jeito que o filho da empregada ele não pode estar ocupando uma universidade pública, a universidade que é para ele, né? E durante os 2 anos que eu fui acompanhando os meus alunos, chegou um momento que a gente se conheceu, né? A gente foi até a escola e passamos da aula presencial. E eu lembro que logo nas últimas aulas eu perguntei aos meus alunos se eu ia vê-los na UFAM. E eles me falaram uma resposta que encheu meu coração de alegria, que foi: professora, eu achava que a UFAM não era para mim, que eu não conseguia entrar. Mas com as suas aulas eu aprendi que eu posso ocupar qualquer espaço, né? Eu posso ser uma professora de português, eu posso ser uma professora de filosofia e uma médica. Então, eu acho que quando os programas de iniciação à docência, os programas de residência pedagógica, os programas de monitoria são sucateados, é aí que pega, porque a universidade pública ela tem essa linha, né, entre o ensino médio e os alunos não se sentem capazes de entrar, de conquistá-la. Eu lembro que quando eu era acadêmica, estudante do ensino médio, uma professora de filosofia falou para mim o seguinte forma: tu ainda vai dar muito trabalho para a direita desse país. E foi com esse incentivo dela que eu decidi que eu quero ser professora, né, que eu estou nessa graduação, para incentivar os outros alunos a pensar, a questionar esse sistema que quer impor a gente nos seus quadrados, né? Eu sou filha de pais separados, sou filha de uma administradora, que foi a primeira da minha família a ingressar numa universidade pública, mas com certeza eu não serei a última, né? Que eu vou lutar para isso, para os meus alunos estarem na UFAM, ou na UEA, ou no Instituto Federal. Professor, o senhor vinha falando sobre o corte sistêmico, sobre o ataque sistêmico à universidade. E o senhor também foi um dirigente, né, dirigiu a Andifes aí num período recente. Então, tem essa visão nacional desse corte sistêmico, né, desse ataque sistêmico que tem acontecido à universidade. Eu ia perguntar se esse corte que acontece agora, esse ano, se ele é o mais duro, ou se o ano passado teve um corte ainda mais duro que esse, porque nós temos vivido um período de cortes, né? A universidade vem sendo desmontada e ela tem acumulado, né, esse desgaste, ela tem acumulado o que tem significado esses cortes para a universidade, para o orçamento da universidade. Eu queria saber se esse ano, o que acontece esse ano, nesse momento em que as universidades estão tão fragilizadas, em que volta às aulas presenciais, se nesse momento é o que tem sido mais grave ou se nós tivemos aí no ano passado uma situação ainda mais dura. Vamos tentar pensar um pouco vou usar alguns conceitos aqui para a gente entender a situação, né? Então, veja, contingenciamento já houve em governos anteriores, né? Contingenciamento não é necessariamente uma ameaça. Em geral, você tem um orçamento aprovado para aquele ano e o governo vai liberando, né, o acesso que a universidade tem a esse crédito aos poucos. É como dizer, olha, temos limite agora para gastar até tanto. Isso se fazia em função da arrecadação. Então, isso era um procedimento, digamos, orçamentário, administrativo, aceitável, porque você sabia que, mesmo demorando, você tinha a previsão de que receberia o recurso no final do ano integralmente. O que começou a acontecer? Primeiro, começou a acontecer um estrangulamento do orçamento. O orçamento deixava de ser reajustado. Ao fazer isso, nós chegamos a limites mais extremos. O ano passado, o limite foi terrível.
né? Terrível, porque o orçamento recuou a valores nominais anteriores ao de 2010. Ellen, quando a Universidade Federal da Bahia, por exemplo, esse foi o caso da Universidade Federal da Bahia, quando nós tínhamos 15 mil estudantes a menos. Por que suportamos? Uma das razões de termos suportado é porque estávamos em trabalho remoto, houve uma redução de despesas que favoreceu a você gerenciar algo que já era absurdo. Já era absurdo ter havido a redução, porque ao longo desse tempo você tem gastos, investimentos precisam ser feitos, obras precisam ser acabadas e assim por diante. Este ano é mais perverso porque exatamente nós estamos sendo colhidos assim em pleno voo. No momento em que nós nos preparamos para uma plena atividade presencial, você tem uma redução efetiva no orçamento aprovado. Ou seja, não só um bloqueio, não só contingenciamento, mas nós tivemos uma parte do orçamento retirada agora, exatamente quando nos programamos para realizar mais atividades nesse segundo semestre. Então, nesse momento, gastamos muito porque a manutenção de prédios que ficaram 2 anos parados, ou seja, é diferente, a manutenção se dá pelo uso. Nós sabemos que qualquer equipamento só se preserva mesmo, é ali que você identifica o problema, faz a correção devida e assim por diante. Então, nós estamos precisando de mais recursos, precisando, inclusive, de recursos para acolher melhor os estudantes. Os estudantes estão retornando à vida presencial e nós precisamos de restaurante universitário, pontos de distribuição, transporte interno na universidade, condições para que o estudante, dentro da universidade, não sofra aquilo que o país está sofrendo de maneira tão grave, um empobrecimento, uma situação... As famílias dos estudantes se empobreceram, né? Isso é que é uma coisa grave. Note, nós temos hoje na Universidade Federal da Bahia 70% dos nossos estudantes estão em situação de vulnerabilidade. O que significa isso? Significa que eles têm renda familiar per capita de menos de um salário mínimo e meio. Mas é mais grave, porque desse montante em vulnerabilidade, boa parte são de estudantes com família, com renda familiar per capita de menos de meio salário mínimo. É gravíssima a situação. Então, é muito difícil que o estudante que está na universidade, que teve acesso à universidade, possa fazer bem o seu curso, possa desenvolver seu talento sem esse apoio. Então, é quando mais nós precisávamos, ele que foi retirado. E isso é que é perverso e grave, ou seja, quanto mais precisamos muito, hein? Precisamos reocupar nossos... É por isso o desespero natural, legítimo, de muitos reitores que estão anunciando a impossibilidade de fazer frente a certas despesas. Se não revertermos isso, a Universidade Federal do país terá um dano significativo, prejudicando as próximas gerações. Isso é muito grave, sim, e essa é a situação extrema que nós estamos vivendo hoje. Rapidinho, antes de eu falar, eu posso completar aqui? Eu acho, professor João, que é esse o plano do Bolsonaro, né? Porque ele sabe que numa universidade pública ele não se cria, né? Numa universidade onde a maioria é filho da população brasileira que está na favela, está na comunidade, está na aldeia, ele não vai se criar, porque a gente está preparado para tirar esse genocida do poder, né? Eu acho que o índice de um bolsonarista numa universidade pública está decaindo muito, porque as pessoas que apoiaram ele em 2018 estão percebendo agora esses desmontes, né? Estão percebendo como é difícil você sair da sua casa para a universidade pública e não ter nem papel higiênico no banheiro, não ter um ônibus decente, né? A UFAM, recentemente, sofreu um assalto dentro do campus. Uma aluna se jogou no ônibus dentro do campus para fugir dos assaltantes, entendeu? E a UFAM teve a pacota de soltar uma nota falando que o assalto não tinha sido no campus, foi próximo à universidade. E aí a aluna soltou uma nota, né, contando, explicando porque ela viveu a situação. Então, chegou no nível que os próprios alunos estão se dando conta, se a gente não defender a nossa universidade, a gente não vai conseguir bolsa, a gente não vai conseguir uma biblioteca decente, uma sala com ar-condicionado decente, uma sala de estudos decente. A sala de estudos da Universidade Federal do Amazonas, ela não está funcionando, ela está fechada. Entendeu? Então, os estudantes que vêm de outro município, vêm de Iranduba, vêm de Manacapuru, estudar na UFAM,
que é uma viagem muito longa, já tem que procurar um espaço de silêncio para estudar e não estão tendo isso. Então, o sucateamento está indo de todas as formas possíveis. E o professor João vinha falando dessa situação de desalento, e a gente fica muito reflexiva, porque a sociedade brasileira está em uma situação de desalento, a sociedade brasileira tem empobrecido, né? A cesta básica aumentou, né? A gente tem aí um processo de aumento da gasolina infindável, né? Já vai aumentar novamente, ou já aumentou novamente a gasolina, e o governo não se responsabiliza por uma coisa que é responsabilidade pública, né? A Petrobras é dirigida pelo governo brasileiro, então é uma responsabilidade pública. E aí a gente, nessa situação de desalento, como o professor falou, quando a universidade está para alçar voo, né, para começar, para recomeçar, para reconstruir, né, para a gente ter sonhos novamente, para a gente ter perspectiva de futuro para essa juventude que estava em pandemia, que estava isolada, né, que está afetada por esses anos de pandemia que nós vivemos, por esses anos de tristeza que nós vivemos. Quando a gente está nesse momento, a universidade não consegue, não tem condição de oferecer o básico, não tem condição de ampliar, por exemplo, o serviço no restaurante universitário, né, professor? O RU da UFBA é tão grande e que eu imagino que a demanda tenha aumentado muito, porque se a sociedade empobreceu, naturalmente as pessoas que estudam na UFAM, naturalmente as pessoas que estudam na UFBA, elas também empobreceram, elas também perderam seus empregos, né? Elas também estão precisando ainda mais de acolhimento do Estado brasileiro e das universidades federais, das universidades estaduais, das universidades que são financiadas pelo poder público, que são mantidas pelo poder público. Eu queria que o professor falasse um pouquinho mais sobre essa coisa do projeto de nação, que eu acho muito interessante. O professor vinha falando sobre a universidade ser um lugar da ciência, né, ser um lugar da produção. Um país sem essa universidade, sem universidade pública com essa característica, está fadado a ter qual projeto de nação, né? Qual projeto de nação é possível em um país que não tem universidade pública forte? Interessante, Ellen, porque, veja, você sabe que sempre que se pensa a universidade, tem que associar a universidade a um projeto específico de nação. Se a gente lembrar aqui, Darcy Ribeiro, nos anos 60, falava a universidade tem o seu papel, o seu lugar, é o combate ao subdesenvolvimento. Era a pauta daquele momento. Ou seja, quando ele pensava a universidade, ele tinha que desenhar a estrutura da universidade pensando num combate muito específico. Ora, nesse momento, nós vemos aparecerem até projetos de nação medíocres, mesquinhos, que fragmentam exatamente o ensino público, pensando que ele se dirige apenas a indivíduos, né? E querem que esse indivíduo custeie esse ensino, querem também atender somente ao mercado. É curioso isso, ou seja, há propostas que imaginam que a solução para a universidade é se aproximar do mercado, se aproximar do setor produtivo e não cumprir certas funções. A universidade precisa ser esse lugar coletivo, de pensar a política pública, o bem comum. A universidade é um lugar de propostas que reúne esses valores mais elevados. Ela é lugar de conhecimento, é lugar de solidariedade, é lugar de pesquisa, é lugar de formação. Isso é o valor da universidade. E aí, dessa maneira, ela expressa um projeto de nação que só pode ser democrático. Então, quando se ataca a universidade, indiretamente está atacando um projeto de nação democrática, está diminuindo o horizonte do que nós pensamos como povo. E isso é por isso que nós precisamos recuperar essa dimensão mais elevada para a universidade. E essa dimensão envolve esse lugar da presença. Só para registrar, esses 2 anos de pandemia, a universidade não parou exatamente. Ficamos em atividades remotas, a evasão cresceu, a condição de vulnerabilidade afetou mais as pessoas não conseguiam acompanhar os cursos da mesma forma, ou seja, houve um grande prejuízo, um afastamento, ou seja, um dano foi causado pela pandemia, certo? Agora que nós estamos voltando para a presença, que é a vida da universidade, essa vida do diálogo, do encontro, de enfrentar a diferença, você sabe, Ellen, na universidade há preconceitos também. Há, às vezes, discriminação. A universidade, às vezes, há competição e não colaboração. Mas na universidade é o lugar para superar o preconceito, é o lugar para ampliar direitos, é o lugar para ter essa experiência da diversidade, da riqueza cultural.
ela é o melhor lugar para exatamente superar as mazelas que a sociedade às vezes apresenta e nos leva dentro da universidade a encontrar essas mazelas. Na universidade, nós nos curamos, porque nós somos uma espécie de clareira de conhecimento, de clareira de enfrentamento das diversidades. Quando se percebe esse amesquinhamento, é muito grave o que está se fazendo com o destino próprio da universidade. Agora, só para dizer, durante esse tempo também, não só tivemos atividades remotas, mas os reitores, as administrações, também cuidaram de aprofundar certas ações. Apesar das adversidades, nós estamos avançando. Por exemplo, na UFBA, que você conhece bem, Ellen, nós tivemos apenas o restaurante, esse primeiro semestre, só conseguiu funcionar o restaurante ali na Praça das Artes. E alguns pontos de distribuição não puderam funcionar, mas já estamos nos preparando para fazer funcionar São Lázaro, Vitória, e vamos inaugurar mais um ponto de distribuição. Ou seja, quem percebe a importância de acolher bem o estudante, mesmo na adversidade, vai labutar para que a universidade seja esse espaço de acolhimento. Isso é projeto de nação. Isso é um projeto de reconhecimento do outro. E esse é um projeto de encantamento que a universidade traz quando mais e mais pessoas se formam. E se formam na universidade, muitas delas, Ana, sendo a primeira vez que um familiar entrou na universidade. Né? É uma das experiências mais emocionantes. Isso é que recupera a aura da universidade. Hein? Não é ela servir as elites, recupera a aura da universidade quando você percebe que a universidade dá essa oportunidade de que mais pessoas tenham acesso à educação superior, à educação plena, e possam servir melhor a nossa nação. E, Ana, o professor falava sobre como a universidade expressa esse valor da democracia e também estava aqui no tema da nossa atividade sobre a luta, né, contra esses cortes, essa resistência que o João já falou aqui, que é importante também ouvir você falar da perspectiva dos estudantes, dessa resistência ao desmonte, dessa resistência na luta pela universidade pública, né, na luta pela educação pública, esse papel que a estudantada cumpre tão bem há tantos anos. E também a luta pela democracia, que os estudantes desse país, né, professor? O professor João Carlos Salles também veio desse ambiente, da luta pela reconstrução da Uni, se eu não me engano, e é importante falar disso também, Ana. Você falou da Uni, né? E a atual presidente é daqui do Amazonas, né? A Bruna Brelais. Então, o Amazonas ele sempre teve nessa trincheira de defender a universidade pública gratuita e de qualidade. Recentemente, eu fui numa formatura do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e uma colega de faculdade formou, e no discurso dela, ela falou sobre isso, João. O quanto na universidade nós evoluímos, chega uma menina do ensino médio, cheia de sonhos, e o quanto no ambiente da universidade, que é tão precioso, a gente vai aprendendo e se tornando um profissional tão qualificado, né? Uma filósofa. Quero deixar aqui meu abraço à minha amiga que formou recentemente, Yasmin Martins, ao meu diretório acadêmico, né? A União Estadual dos Estudantes, que desde a pandemia traçou um papel fundamental na luta pela permanência na universidade, né? Nós conseguimos auxiliar os estudantes com cesta básica, nós conseguimos auxiliar os estudantes dando apoio para assistir a aula de maneira remota, né? A UFAM sofreu muito com isso, no período que ficamos totalmente remotos, né? Principalmente os estudantes do interior. E eu acho que é isso, ser do movimento estudantil, ser da defesa da universidade é isso, você fazer por você e pelo seu colega, que ele pode não ter essa visão, mas vai afetar ele, né? O corte vai chegar nele. Então, nós temos que defender a universidade de todas as formas, em todos os espaços, seja na parada de ônibus, falando o quanto a UFAM é gratificante, né? Aqui no estado, a UFAM tem projetos de pesquisas para atender a comunidade, onde pode estar fazendo natação, pode estar fazendo aula de reforço, onde pode estar fazendo corrida. Então, a universidade ela nunca só é os estudantes, os servidores e os alunos. A universidade é a comunidade, né?
Obrigada, Ana. E é isso, ampliar a universidade. Eu estava aqui refletindo quando o professor João ia falando, e a gente tinha a UFBA aí na Bahia, né, professor? O professor pode falar melhor do que eu sobre essa ampliação, sobre como a universidade chegou no interior do nosso estado, como chegou no interior dos outros estados também, né, do Amazonas, e como ampliar a universidade, ampliar o acesso à universidade, amplia a cidadania das pessoas, né? Nos faz melhores, nos faz uma sociedade melhor, nos torna cidadã e cidadão de direitos, né? Quando a gente consegue chegar nesse espaço, quando a gente amplia a possibilidade do outro chegar nesse espaço. A Ana ia falando que é sobre lutar pelo outro, né? Por si, pelo colega. Eu acho que é por si, pelo colega, pelo futuro, né? Pelo direito a ter futuro, né? Pela geração que vai vir depois, por um país melhor. Mas acho que o professor João pode falar melhor disso para a gente. Ele que acompanhou esse processo de ampliação da cidadania e que tem sido um lutador incansável na manutenção dessa ampliação, né, professor? Na resistência por essa ampliação da cidadania para o povo baiano. Existe um déficit significativo ainda de vagas no ensino superior, né? E nós precisamos ampliar. E é importante que a ampliação se dê, e cada nova universidade ela tem que ter a capacidade, ela começa, não tem toda a sua potencialidade, mas ela tem que ter a capacidade de desenvolver na longa duração, porque nós somos equipamentos de longa duração, não somos pensados para o momento, para o imediato, nós somos pensados para o futuro. Então, tem que ter a capacidade de fazer pesquisa, ensino, extensão de qualidade. É isso que nos alimenta, essa é a nossa força, é o alimento da nossa autonomia, a justificativa da nossa autonomia. Se nós temos direito à autonomia, é porque nós somos um lugar de reflexão, um lugar de formulação, de pensamento crítico. E é por isso que a gente incomoda tanto o ignorante, o preconceituoso, o obscurantista. É isso que é interessante notar. A universidade incomoda e parece que não querem, de certa forma, aceitar esse encanto. E eu gostei muito de Ana falar, ou seja, apesar, Ana, de qualquer dificuldade que qualquer uma de nossas instituições tem, é um encanto a Universidade Federal, a Universidade Pública. Ela é um lugar a ser protegido, defendido por todos nós. E sim, eu tenho muito orgulho, eu participei do movimento de reconstrução da UNE, eu fui delegado em 1979 no Congresso de Reconstrução da UNE, que aconteceu aqui em Salvador, né? E acho que o movimento estudantil precisa compreender sua importância histórica num momento como esse. O movimento estudantil precisa compreender que tem que defender essa casa, esse lugar, que não é somente defender uma bolsa, não é somente defender um direito, um auxílio, não é defender apenas um diploma. A tarefa é muito maior. Hoje, as águas se separam em nosso país. Temos aqueles que estão apostando na educação, e há quem aposte na barbárie. Você sabe, Ellen, que ultimamente eu cheguei até, por conta da minha experiência como gestor, da minha vivência na universidade, eu comecei a utilizar expressões que eu não usava. Por exemplo, o mal, falar do mal, da proximidade do mal, desse que separa, desse que divide, deste que ataca, deste que compromete a possibilidade de diálogo. Eu acho que, sem querer discutir qual é a natureza do mal, porque é uma discussão filosófica de outra natureza, Ana, eu quero dizer o seguinte: há efeitos do mal, dessa proximidade do mal, que são extremamente danosos e que nós percebemos, por exemplo, na quebra das condições de possibilidade de comunicação. O mal atinge a nossa possibilidade de chegar juntos a proposições demonstradas pela ciência, a proposições pactuadas que têm a ver com a melhor encaminhamento para a nossa vida, que envolve a defesa de direitos, envolve a defesa de certos valores, como meio ambiente, natureza, sociedade, o outro, que deve ser protegido, deve ser acolhido, combate a preconceitos, fundamental. Nosso país vive ainda a herança da exclusão e a herança de uma exclusão que se traduz em preconceitos, em discriminações as mais diversas, de gênero, de raça. É muito importante o papel, então, que nós temos na universidade, porque a universidade é esse lugar que pode exatamente vocalizar o combate a esses preconceitos e dar materialidade a uma nação que seja democrática.
Muito obrigada, professor João. Nós estamos chegando já quase à nossa reta final aqui do nosso programa do Pauta Brasil, que será o último Pauta Brasil desse ano, retransmitido aí pelos nossos canais parceiros da revista Fórum, do DCM, da TV 247, parceiros a quem a gente agradece muito, agradece também a todas as pessoas que acompanharam os programas até aqui. Programa que começou na pandemia, que tinha outro nome, né, que vinha refletindo sobre a evolução da pandemia no Brasil, que chegou nesse momento de debate sobre a conjuntura, e já para a gente encerrando, vou passar para a Ana Vitória, para a Ana fazer sua reflexão final, Ana, sobre esse tema, o que você pensou em dizer e ainda não disse para nós sobre esse tema que é tão importante, tão caro, que é a defesa da universidade pública, né? Eu quero dizer que eu quero ir para a Bahia. E para encerrar os meus apontamentos, eu tenho que falar da importância de nós, estudantes da universidade pública e da privada, né, os nossos amigos do ProUni, nos organizarmos nos próximos períodos para a gente estar organizando os debates, para a gente estar debatendo desde a tia que nos ajuda no RU, a tia que organiza os livros da biblioteca, né? Porque a universidade é um espaço que forma os cidadãos, que vão atuar na nossa universidade, vão atuar na nossa sociedade, então a gente tem que debater, tem que falar com esses sujeitos atuantes para conseguir derrotar o Bolsonaro, e não só conseguir derrotar Bolsonaro e eleger Lula, mas conseguir organizar uma bancada onde o Lula possa governar, né? Onde a gente possa estar reconstruindo o nosso país pela mão do educador, pela mão do professor, e de pessoas que defendem a nossa universidade para que todo, como você falou, Ellen, para que nosso futuro consiga estar na universidade, consiga estar ocupando esses espaços da melhor maneira, seja num curso de medicina, como um curso de filosofia, de ciências sociais, mas que os indivíduos, principalmente da periferia, se sintam capacitados, porque a universidade é um espaço nosso, então a gente tem que ocupar. E, por fim, eu não poderia citar Paulo Freire, com a frase "a educação é transformadora", e a educação ainda vai muito além e vai transformar muita gente. Muito obrigada, Ana. É por aí mesmo. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Que bom que a gente pôde encerrar o nosso Pauta Brasil com essa dupla, que é uma dupla muito especial, uma estudante, né, da graduação e um reitor, os dois vindos aí dessa casa que é tão importante, que é a Casa da Filosofia, para fazer essa reflexão sobre o projeto de país para a gente, sobre o papel da educação, o papel da universidade pública na construção de um outro país. Né? O professor João ia falando e eu ia pensando no quanto a gente precisa viver um outro processo civilizatório. Nós precisamos de uma outra civilização. Essa civilização de preconceito, essa civilização de violência extrema, que ampliou a violência ainda mais, né? E eu nem achava que isso era possível, João. A gente ficar ainda mais violento, a gente ter processos ainda mais degradantes na política e na sociedade brasileira, como a gente tem visto os processos mais degradantes, que mais nos envergonham diante do mundo, né? A gente tem passado muita vergonha diante do mundo com a postura do nosso principal dirigente, do principal dirigente desse país, aquele que devia honrar todos os brasileiros, aquele que devia nos animar a ser melhores. A gente tem visto um processo tão deturpado, tão ruim para o nosso país. Então, essa fala, né, sobre civilização, sobre reconstruir esse país, sobre ter um outro processo civilizatório, é uma coisa importante, né? Tem gente que chama as pautas do combate ao racismo, as pautas de gênero, as pautas que são fundamentais, algumas pessoas chamam de identitárias, que dizem respeito à nossa identidade, mas eu costumo dizer que elas são civilizatórias, porque elas dizem respeito também à nossa civilização, em que sociedade que a gente vive, e a universidade tem um papel na construção de uma outra civilização brasileira, né, de um outro país. Então, vou passar para João, para ele também já fazer a sua fala final. E eu, João, tenho acompanhado a mobilização da UFBA, né, tenho visto o chamado da UFBA contra o obscurantismo, né, da UFBA em defesa da universidade pública, e como isso é importante a universidade capitanear esse processo no nosso estado, né, como é importante a gente ter a universidade capitaneando também a resistência por um outro país, né, por uma outra realidade para o povo brasileiro, porque se
a universidade é o investimento na cultura, no fortalecimento da sociedade, na ciência, na tecnologia. O caminho que a gente tem em oposto a isso é um caminho de fome, é um caminho de desmonte, é o caminho que a gente tem vivido, né? De desmonte do que é importante enfim, um caminho muito ruim para a nossa nação. Mas vou passar já a palavra para o professor João para a gente ir encerrando a nossa agenda. A gente ainda tem tempo, viu, professor? Fique à vontade. Tranquilo, Ellen, agradecer a você e a Ana e pensar o seguinte: primeiro, é muito grave o que está acontecendo. E é grave não apenas por esse valor. No caso da UFBA, são 12.875.000 que foram retirados, remanejados. Não é só esse valor. Esse é um corte depois de uma defasagem, depois de um processo de diminuição da nossa capacidade de fazer bem a nossa manutenção, de estar correspondendo a tudo aquilo que é o mais elevado que se pode esperar de uma universidade pública. Então, primeiro, é grave isso, é preciso que haja reação, os nossos parlamentares precisam saber que essa é uma pauta fundamental, que se não for superada, se nós não conseguirmos reverter, o dano é incalculável. Que é um dano que envolve não funcionamento, não pesquisa, não ligação com a sociedade, não elaboração, não formação de pessoas, evasão. Esse é um dano real, não é não pagar a conta disso ou daquilo, não é não pagar a conta da energia elétrica, é não ter universidade. Isso é mais grave. Então, primeiro, ter essa noção. Segundo, é preciso lembrar que o ataque não se dá somente a pesquisas que vão ter aplicação imediata. Aqui é preciso dizer, universidades não são centros de luxo. Universidades são lugar de produção de conhecimento. E essa produção de conhecimento só tem sentido como universidade se não estiver determinado nem pelo mercado mais imediatamente, nem por interesse de um governo, nem por interesse de um partido. Ou seja, é preciso prezar o saber como lugar, né, que liberta, como um espaço que liberta, uma atitude que liberta. Então, por isso mesmo, a universidade é esse lugar que faz com que saberes os mais distintos sejam protegidos e não apenas ser determinada ela pelo mercado, pela resposta mais imediata do mercado. Essa maneira instrumental de pensar a universidade é destruir a universidade como equivalente a um certo projeto de nação. Então, a universidade é não só lugar de produção de um conhecimento científico, ela é lugar de ciência, cultura e arte. É um lugar de transformação das pessoas, é um lugar de exercício democrático na produção do conhecimento e um exercício democrático na gestão, por exemplo, dos destinos da universidade, na escolha de dirigentes e assim por diante. Então, não se trata só de corte, é um ataque muito preciso à vida universitária. Nós que vamos defender a universidade, nós estamos defendendo no horizonte exatamente esse lugar transformador, fundamental, que tem que ser prezado, protegido, com independência de governo, porque é um projeto de Estado, é um projeto de longa duração. A universidade é um valor universal, como a democracia é um valor universal. E é nessa perspectiva que eu gostaria de encerrar, lendo exatamente um trechinho pequeno, né? Já que Ana leu Paulo Freire, eu vou ler um trechinho que eu acho muito interessante. Né? É um trecho, sabe, Ana? Lá nos anos 90, na França, os intelectuais perceberam que a universidade estava em perigo. Disseram, a universidade, esse equipamento está correndo perigo. Aí montaram um grupo, quem coordenou esse grupo foi um grande sociólogo, Pierre Bourdieu, e eles fizeram um diagnóstico acerca do perigo que ameaçava a universidade. Mas, para fazer isso, eles tinham que saber que lugar é esse que está sendo ameaçado. Hein? Então, eles disseram algo que eu acho uma definição muito importante do que é a universidade com essa riqueza, e dizia o seguinte, a universidade é um lugar, talvez o único lugar, de confrontação crítica entre as gerações, um lugar de experiências múltiplas, afetivas, políticas, científicas, artísticas, por completo insubstituíveis. Lugar de concorrência entre saberes, de se colocar-se em questão e, portanto, forma insubstituível de espírito crítico e cívico, de espírito cívico crítico. Não adianta ter civismo. Veja bem, alguns falam educação moral e cívica, isso é disciplina, é militarização das escolas.
Para ter civismo, é preciso ter valores cívicos elevados, projeto de nação. Lugar que viria a desaparecer, esse era o risco, atrofiando toda a reflexão geral, aquela capaz de ultrapassar os limites das especializações disciplinares e das competências economicamente funcionais. Nós somos, a universidade pública em nosso país é, sim, um lugar de maravilhas. Vamos juntos defender essa universidade, Ellen, Ana, vamos juntos em todos os espaços, em todos os espaços, hein? No parlamento, nas ruas e nas urnas, defender a universidade pública. Vamos juntos. Muito obrigada, professor João Carlos Salles. Muito obrigada, Ana Vitória. Prazer imenso dividir aqui esse espaço e escutar vocês nessa reflexão. Agradeço também a todas as pessoas que nos acompanharam, mais uma vez aos canais parceiros do DCM, da Revista Fórum, da TV 247, e até a próxima. Um abraço. Um abraço.